Tá perdido. Ok, muito obrigado, meu irmão. Exatamente, meu irmão Luiz. A gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo avançar. Às vezes a gente tem equívocos, tem dificuldades, mas graças a Deus a gente está retomando aí. É a primeira, é como eu dizia, é o primeiro momento, é o primeiro encontro virtual, a primeira fala que a gente está fazendo por esse viés, por essa ferramenta, e problemas vão acontecendo. Admitimos que isso é muito natural para que a gente possa até aprender mais. Eu dizia que no mesmo ambiente, na família, se reúne afetos e desafetos, credores e devedores. Esse encontro é justamente para poder a gente alinhar, afinar, burilar determinadas situações que a gente precisa a fim de evoluirmos nesse processo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que as famílias se reúnem, na maioria das vezes, os espíritos se reúnem na formação do grupo familiar, na maioria das vezes, por afinidade. E também por resgate, por dificuldades, a gente precisa se reencontrar. Então não é por acaso, e a gente tem dito que nada é por acaso. Deus está presente, está vendo e permitindo que tudo possa acontecer. Esse processo que a gente está enfrentando exatamente por conta do Covid-19 traz também uma possibilidade a mais para nos aproximarmos, nos unirmos, estarmos mais juntos, mais próximos em família. E exatamente esse processo de transformação ele vai acontecendo, como diz o Evangelho, quem não vai pelo amor, certamente vai pela dor. E a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, queiramos ou não, a gente vai crescer, a gente vai evoluindo, estou falando a nível espiritual. A nível material é outro processo, é outra coisa, como dizíamos aí, sobre as tecnologias que avançam cada vez mais. Mas o nosso foco é exatamente esse processo de transformação que a família está vivendo e vem vivendo, vem enfrentando ao longo dos séculos. Todavia, também a gente vai observar que nós estamos melhores hoje do que ontem, estamos melhores hoje do que no passado. Essa viagem interplanetária que a gente vem fazendo, vem possibilitou que a gente cometesse muitos equívocos, muitos erros também, equívocos e erros, todavia, também levou-nos a uma condição de despertamento e a gente hoje observa o quanto precisamos ressignificar nossos hábitos, nossas atitudes, nosso comportamento na direção do que a gente realmente precisa, do nosso objetivo, que é evoluir espiritualmente, utilizando esse momento em que estamos aqui, em condições, considerando que a reencarnação ela é ampla e abrangente, o objetivo da reencarnação amplo e abrangente para que a gente possa, de fato, caminhar na direção da luz, na direção do nosso objetivo. Então, como eu dizia, reúne-se no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, as famílias, os amigos e inimigos, todo mundo ali reunidos. Um salvo-conduto que a gente também observa no contexto familiar é o Evangelho no Lar. Ele contribui, é um contributo essencial para que a gente possa minimizar as dores, dificuldades, desentendimentos existentes nos lares, esse desajuste nos lares. Então, o Evangelho ele é realmente um antídoto, um remédio que pode contribuir bastante com o nosso processo de evolução. A gente vai ver também que não precisa ser necessariamente espírita para fazer o Evangelho no Lar. Ele pode ser trabalhado na oração em família com qualquer tipo, qualquer religião, independe da religião, independe do conceito, do contexto que a pessoa esteja vivendo, em termos religiosos, em termos de religião, qualquer uma. É importante essa paradinha, vamos dizer assim, essa paradinha em casa, uma vez na semana, pelo menos, aquele determinado momento, determinado tempo que a gente já conhece, para que a gente possa fortalecer, através de vibrações, a psicosfera do ambiente, essa psicosfera do nosso lar, da nossa família, a memória da nossa casa, nosso lar, tem memória, e essa memória, essa psicosfera,
ela é trabalhada, é construída a partir das nossas atitudes e do nosso comportamento. Mas eu quero também registrar essa coisa do tempo, como eu falava, a expressão no meu tempo. Isso não convém ser, é preciso ser repensada, ser refletida, porque no meu tempo era diferente. A minha geração é uma, a geração dos meus filhos, uma outra bem diferente, a geração dos meus netos, completamente diferente. Então, a gente precisa estar trabalhando esse processo, buscando uma compreensão para com esses espíritos que estão chegando, que estão vindo, que estão trabalhando o processo de transformação. Obviamente que no meu tempo era diferente, mas eu não preciso estar trazendo isso para as gerações atuais. É preciso que a gente veja que cada um está num nível diferente, cada geração traz no seu bojo, no seu contexto, possibilidades diferenciadas, e isso é que faz realmente o crescimento, a evolução. A gente vai observar também que em 29 de janeiro de 1994, em São Paulo, nas casas André Luiz, estava ali acontecendo um evento produzido, organizado pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. O palestrante era Divaldo Pereira Franco. E tinha ali como tema exatamente viver em família. Isso foi em janeiro de 94, exatamente há 26 anos. Então, logo em seguida, dias após esse evento, essa palestra do Divaldo Franco, Viver em Família, a Federação Espírita Brasileira prepara um programa e publica e passa para todas as federativas, para todo o Brasil. O programa chamava-se O Melhor é Viver em Família, aperte mais esse laço. Isso ganhou uma dimensão tão elevada, fluiu tão bem, que em 2001 houve um relançamento pela Federação Espírita Brasileira desse o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Nada melhor do que viver em família. Isso já tem 2001 para 2019 anos, e hoje nós estamos de uma maneira, vamos dizer assim, obrigado a viver essa fase do Covid-19, do coronavírus, a gente viver obrigatoriamente dentro do mesmo lar. A família, ela volta para dentro de casa. Há de convir que a gente estava, de uma certa forma, tendo uma vivência da família um tanto dispersa. A família estava um tanto dispersa, filhos, netos, todo mundo ali muito disperso, cada um fazendo a sua própria programação, independente da família, independente do outro, filhos, netos, etc. Com a chegada desse vírus, isso traz também uma possibilidade de um processo de transformação que nós estamos experimentando, retornando às nossas origens, de uma certa forma, sim, o que possibilita um certo crescimento, porque a gente vai analisar, avaliar, e a gente vai repensar, e o mundo certamente vai demorar de voltar a uma situação de normalidade de uma maneira diferente do que estava, certamente. Porque durante muito tempo nós não teremos essa dispersão como ela vinha existindo. Então, a gente vai ver que é importante, porque no ardor de uma discussão, marido e mulher, dão a impressão, de repente, de que o melhor é calar. O melhor do momento é ficar calado. Termina a gente deixando que o problema vá crescendo, vá evoluindo, vá tomando uma forma maior, quando a gente poderia resolver através do diálogo. Como diz na separação, a minha fala no Separação nos Lares, é uma coisa tão corriqueira, tão banal, tão normal hoje, que já não se dá mais atenção, já não se liga mais. Quando a gente toma conhecimento de separações, a gente não dá nem importância, fruto dos desentendimentos, fruto do desentendimento por falta de diálogos. Não há diálogo. Então a gente precisa conversar, é preciso avançar através do diálogo, através da conversa. Alguém errou, a gente consegue sim minimizar os acontecimentos e trazer a mensagem do Evangelho para dentro do lar,
e não somente com conhecimento, mas sobretudo a vivência. É no lar, o lar é a mola mestra, como eu dizia, mola propulsora que impulsiona a humanidade para a frente e para o alto. A gente vai ver também, na questão 775 do Livro dos Espíritos, o que seria da família se houvesse um relaxamento, se houvesse um afrouxamento dos laços. Certamente isso aí implicaria em um egoísmo, um processo do egoísmo, ele se instalaria com mais facilidade. Então a gente precisa prestar atenção e ver cada vez mais que as dificuldades são inerentes, as dificuldades fazem parte de um processo de evolução. As dificuldades elas estão conosco porque nós precisamos transformá-las em oportunidades de trabalho. As dificuldades, transformar em oportunidades de trabalho. Sem dificuldades, não teremos, não cresceremos, não evoluiremos. Então é preciso tudo isso. Um amigo nosso visitava um mosteiro lá na cidade de Gramado. Nos arredores de Gramado tem um mosteiro, e um amigo nosso visitava, e quando ele, de repente, muitas árvores, muitas terras no mosteiro, e de repente ele se deparava com uma placa presa, amarrada lá em uma árvore, no tronco de uma árvore, uma placa que dizia assim: cuidado com as nossas formigas. Parece, a princípio, não ter nada a ver, mas tem tudo a ver com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Cuidado com as formigas. Então, ele passou a prestar atenção por onde ele estava pisando, por onde ele estava passando, para evitar exatamente pisar nas formigas. Isso demonstra com clareza uma sensibilidade mais aguçada no ser humano. Nós já nos preocupamos hoje com toda espécie de todo ser, toda espécie de ser. Então, a formiga inclusive diz a história, no momento em que a gente estiver esmorecido, triste, acabrunhado, lembremos das formigas, das abelhas, dos pássaros, dos peixes e até das árvores na sua inquietude laboral. Na sua inquietude laboral. Então, tudo está de acordo. Então, a gente hoje tem uma sensibilidade mais aguçada, a gente hoje já se preocupa até com os animais. Haja vista o quanto hoje tem de pessoas criando animais, cuidando de animais, se colocando à disposição para cuidar dos animais. E a formiga é um ser vivo que vive por conta de uma permissão divina, e a partir do momento que a gente vai também tendo cuidados, a gente vai evoluindo tanto que a gente, de repente, evita pisar na formiga. Uma formiguinha ali, a gente pede elas que passem, que vão embora. A exemplo do Chico Xavier, quando as formigas estavam comendo a horta da casa dele, que era na casa da irmã dele, casa da família dele, e de repente ele conversa com as formigas para que elas vão embora, deixe aquela horta, caso contrário, a irmã dele, se visse, poderia ter alguma atitude que viesse prejudicar as formigas, cada um no seu nível, cada um na sua situação. Não adianta a gente querer que o outro, que a outra pessoa haja exatamente como nós estamos agindo. Se nós lemos, estudamos, nos sacrificamos o nosso tempo, usamos parte do nosso tempo para estudos, para pesquisas, é uma questão individual. Não temos o direito de estar cobrando das pessoas que pensem igual a gente, que haja como a gente está agindo. Cada um no seu nível, cada um do seu jeito, cada um no seu momento. Não é porque é espírita que tem que ser diferente dos outros. Cada um no seu nível, mesmo dentro do contexto da viagem do movimento espírita, que nós fazemos parte com muita honra, com muito prazer. No movimento espírita, nós agradecemos a Deus diariamente por fazermos parte dessa programação espírita, por conhecermos e praticarmos da nossa forma ainda, do nosso jeito ainda, praticarmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus em nossas mentes e corações. Pensamos que é exatamente dessa forma que a gente vai trabalhando o processo de transformação da família, a princípio individualmente, cada um se esforçando para dar o melhor de si,
para compreender melhor o outro, para ter paciência com o outro, com essa outra pessoa, no convívio familiar, sobretudo. Porque se nós não conseguimos conviver com 5, 6 pessoas dentro do nosso lar de uma maneira harmoniosa, como iremos conviver com alguém lá fora dessa forma? Como amadurecer, como evoluir, se a gente não estiver conseguindo com a nossa família? Então a gente vai ver que é preciso enfrentarmos os obstáculos, trabalharmos a nossa realeza, a realeza celeste, a realeza terrestre e a realeza celeste. A realeza terrestre é fácil de trabalharmos. A realeza de Jesus, a realeza celeste, ela implica exatamente em esforços maiores para que possamos exatamente galgar um resultado mais elevado. É o Espiritismo enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, observando que ele é ciência, quando ele investiga o fenômeno existente em nosso dia a dia, ele é filosofia quando interpreta os fenômenos, e é religião quando aplica a interpretação filosófica na conduta do ser humano. Então a gente vai aplicando a interpretação filosófica na conduta do ser humano. Então a gente vai vivenciando, conforme temos dito em diversos momentos. É preciso diminuirmos a distância entre teoria e prática. É preciso diminuirmos a distância entre o falar e o fazer. Nós somos, sobretudo, espíritas e temos um diferencial, fazemos um diferencial e temos uma responsabilidade a mais, uma responsabilidade diferenciada pelo fato de que conhecemos o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, muito será cobrado a quem muito recebeu. Então, certamente, ao espírita será cobrado mais, considerando que ele detém um vasto conhecimento e precisamos avançar no contexto do conhecimento para a compreensão do Evangelho de Jesus em nossas mentes e corações. Que Jesus nos fortaleça, nos dê exatamente um dia de paz, de alegria, de harmonia, e que possamos continuar avançando e compreendendo a necessidade de vivenciarmos o Evangelho de Jesus em nossas mentes e corações. Muito obrigado. Luiz, meu irmão. Alô. Estou de volta. Pronto, pegando aí. Cortaram, a gente teve que fazer aquele corte, eu me perdi. Pois é. Nós temos aí alguns comentários, tem alguma perguntinha aqui que nós podemos ver. Olha, Anivan? Sim, estou ouvindo. Esses barulhinhos aí é porque o celular, a gente depois tem que fazer um checklist, não se preocupe não. Fica no, não está no silencioso, está no... Eu vou ver aqui, não se preocupe não. Deixa eu ver aqui, depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos ver aqui as perguntas. Tem pessoas que perguntou aqui, uma pessoa me mandou uma pergunta, porque... Deixa eu olhar aqui no outro celular que é mais simples. Tem aqui Raimunda, que é uma pessoa do seu convívio, né? Que ela fala: olá, irmão Anivan, muito bom ouvir você através dessa live. Isso é o sentimento de todos nós. Você trouxe muitas informações, muito importantes para todos nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi Billy Castelo. A formação do núcleo familiar depende de afinidade? É uma pergunta que quem nos fez aí foi Letícia. Se a formação do núcleo familiar depende de afinidade. Eu diria o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar, certamente no capítulo 14, as famílias se reúnem, na maioria das vezes, por afinidade. Não quer dizer que tem que ser por afinidade. Nos reunimos, os espíritos nos reunimos em grupos familiares, na maioria das vezes por afinidade. O que quer dizer que nem sempre é por afinidade. Existem também os desafetos, os credores que nos reunimos ali embaixo do mesmo teto para resgatarmos compromissos do passado. Exatamente. Então, logo, nem sempre por afinidade. Acaba sendo por responsabilidade, né? Mas tem também afinidade, que é o caso da maioria das vezes, conforme nos afirmos os espíritos. Inclusive, Luiz, a gente também vai observar que no livro Caminho da Luz,
traz recomendações para o momento em que a gente está vivendo. Lá no contexto da primeira parte do livro Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos informa sobre uma reunião da comunidade de espíritos puros que existem. Existem esses espíritos puros, essa comunidade de espíritos puros. Jesus faz parte dessa comunidade. E essa comunidade se reuniu até o momento em 2 reuniões. Uma na formação da Terra, uma outra reunião antes um pouco da vinda de Jesus. E existe, como o Espírito Emmanuel nos informa, que amigos abnegados, espíritos abnegados, informam que estamos aí caminhando para uma 3ª reunião da comunidade de espíritos puros. E essas reuniões elas só acontecem em momentos gravíssimos, por o termo usado pelos espíritos. Momentos gravíssimos. Tivemos um momento de formação da Terra, ali a primeira reunião entre eles. A segunda, antes da vinda de Jesus, e tem uma 3ª reunião que desconhecemos, todos os espíritos, inclusive, desconhecem a pauta, só Deus. Mas tem mais alguma pergunta? Olha, tem uma pessoa que mandou aqui no meu zap, que o pessoal às vezes tem dificuldade de ficar digitando no celular, falando sobre os hábitos da família, se eles são, digamos assim, importantes para desfazer a influência externa. Como fazer isso? Porque o que eu entendi é que a família tem hábitos, né, normais da família, o modelo mental da família. Aí ela pergunta como fazer para trabalhar isso, já que externamente as pessoas têm outros contatos e ela não tem como. Entendeu? A família ela está vivendo o interno e o externo simultaneamente. A família não está estagnada dentro de casa, como no momento nós estamos sendo obrigados a ficarmos em casa. Então a família vai e volta, a família sai e entra. Agora, o que a gente também explicitou aí, ao longo dos milênios, nós viemos fazendo uma viagem interplanetária. Nessa viagem, nós nos equivocamos bastante, erramos também, de repente, e diante de tudo isso, a partir do momento que a gente vai acordando, que a gente vai despertando para o lado espiritual, a gente vai sentindo a necessidade de sermos melhores, de ressignificarmos os nossos hábitos. Porque nessa viagem a gente adquiriu hábitos os mais diversos. E agora a gente percebe que esses hábitos estão e precisam ser ressignificados. Então a gente precisa ter coragem de pedir desculpa ao nosso ente querido dentro da nossa própria casa, quando a gente comete uma pequena falha, quando a gente fala mais alto, quando a gente não pede licença para dividir uma porta, uma entrada de uma porta. Então a gente precisa ir trabalhando todo um processo de ressignificação no que diz, sobretudo no que diz o próximo. Quem é meu próximo? O meu próximo, pelo que a gente entende, é aquele que está mais próximo da gente. É aquele que a gente precisa prestar mais atenção, porque se a gente não der atenção, se a gente não consegue dar atenção, se a gente não consegue trabalhar as nossas mazelas dentro da nossa casa, como é que vai trabalhar onde? Tem que ser no nosso lar. E a ressignificação dos nossos hábitos é dentro do nosso lar que acontece. Ressignificar os hábitos do passado é justamente a gente ir superando eles e substituindo por hábitos novos. Quer dizer, o homem velho, o homem novo. A gente vai despindo-se do homem velho e vestindo-se no homem novo. Exatamente, né? Olha, a mesma pessoa fez um comentário que eu acho que você pode também fazer agora, que é a respeito de como fazer a família se unir em volta do Evangelho. Do Evangelho no Lar, que você citou o Evangelho no Lar mais à frente. Sim. Como trazer, eu não diria que é complexo, mas é preciso que a gente respeite o direito, a vontade, o nível de cada um. O nível de cada um. Tem pessoas que não conseguem ainda, não conseguiram ainda sensibilizar os entes queridos da mesma casa para a oração em família, para o Evangelho no lar. Então a gente vai convidando sempre. A pessoa não quer, a pessoa se tranca lá no seu quarto, então a gente não conseguiu ainda sensibilizar. Mas a gente não deve também deixar de mão.
a gente vai sempre dando um toque com leveza, com respeito à atitude, ao nível da pessoa, e a gente vai fazendo o evangelho com quem quiser acompanhar a gente. Eu quero fazer o evangelho no meu lar. Se outras pessoas da minha convivência ali ainda não alcançaram não viram como necessário, como importante, o problema é dela. Agora a gente vai buscando sensibilizar a cada dia. Conta-se com a família fazer o evangelho no lar com certa frequência, e o dono da casa era a esposa, os filhos, e o dono da casa raramente ia fazer o evangelho. Ele preferia ficar na televisão, lá no quarto dele, e lá ele ficava, e o pessoal lá fazendo o evangelho. E o pessoal, eles convidavam ele não queria ir, não ia muito raramente, e de repente, ele sentia sempre uma dor no joelho. E essa dor no joelho, quando apertava, ele ia para o evangelho. Então, num determinado dia, ele se negou a ir para o evangelho, a esposa, os filhos ali fazendo o evangelho. Conta-se que um espírito foi lá, conversou com ele e tal, e aí, de repente, ele recebeu 2 agulhadas no joelho, de uma maneira tão intensa, que ele correu para a sala do evangelho para participar. Então, quem não vai pela dor, pelo amor, vai pela dor, vai pelo sofrimento. Mas um dia vai. Eu tenho certeza que um dia vai, sim. Agora é melhor que vá pelo amor, com a serenidade, compreendendo de que não necessariamente. Nós temos uma filha que é evangélica da Igreja Universal, Ana Cláudia, e ela sempre participou do evangelho com a gente. Depois casou, mora com uma pessoa tal, e aí ela tem uma vida dela, a vida privada dela, mas ela, quando vem à casa da gente, se for um domingo à noite, ela não foge daquele momento do evangelho, como tem outros companheiros de outros segmentos que preferem, na hora do evangelho, sair e ir embora, se despedindo às pressas, para não participar do evangelho no lar. O evangelho é independente de religião, é uma oração, conforme eu já dizia. Então, a minha filha, Ana Cláudia, ela participa do evangelho com a gente, ela não emite opinião, ela não opina, mas é o nível dela, é o jeito dela. Mas ela também não faz nenhum desagravo, nenhum desacordo. Ela assiste, ela participa do evangelho com a gente e é da Igreja Universal. Não tem nenhuma dificuldade de participar do evangelho com a gente. Então é muito comum, dentro de uma família, um filho, uma filha, um parente, eu não quero participar. Deixa em paz, vamos orar por aquela pessoa, vamos envolver aquela pessoa na nossa vibração da oração, do evangelho, na hora da prece de encerramento, trazer aquela pessoa para aquele momento, buscando sensibilizá-la, porque assim a gente vai conseguir trazer fisicamente para a participação. Okay. Não adianta imposição. Imposição não vai conseguir absolutamente nada. Tranquilo. Nós podemos agora, você pode fazer alguma consideração final que você deseje. Em seguida, nós pedimos que você faça a prece para que a gente possa encerrar. Não há mais perguntas no momento. A consideração é muito rápida. Também pedir desculpas aí pelo que a gente vivenciou nesse primeiro momento, nessa primeira reunião, nessa palestra, considerando esse desafio, lidar com tecnologias novas, e nós, que somos de uma geração mais atrás, temos realmente, todo mundo sabe, temos dificuldades para lidar com esses equipamentos e nos alinharmos com essas tecnologias mais atuais, mais novas. Mas, certamente, a gente está aqui para aprender, e aprendendo a gente vai facilitando para nós mesmos e para o público que vai nos ouvindo a condição melhor. Temos certeza que no próximo momento já será um pouco diferente, já será mais serena, mais leve, para que possamos finalizar com mais alegria e com mais segurança. Fique tranquilo, em breve você volta, viu? Se prepare. Em breve estaremos convidando de novo. Já tem uma data aí agendada. Pronto, que bom. Lucidalva já mandou uma data aí, 3 de junho, nós estaremos de volta. Que ótimo. Com permissão de... Então, a gente acredita que a gente vai estar mais familiarizado com esse momento, com esses equipamentos, com o uso desse equipamento, certamente facilitará
a desenvoltura do nosso trabalho. Vamos assim, como sempre, no final de cada atividade nossa, observando orientações da divindade, orientações do Evangelho, sempre que estivermos concluindo uma atividade, seja lá o que for, deveremos estar atentos para agradecermos. O agradecimento é importante, necessário, faz parte de todo um contexto da experiência que o ser humano, que o espírito encarnado está vivendo nesta fase, nesta terra, neste planeta. Precisamos agradecer. O agradecimento é um reconhecimento de que tudo vem de Deus e de que tudo retorna a Deus. E de que tudo passa pela permissão divina, de que nada é por acaso. E que Deus está presente em todos nós, nossas mentes e nossos corações. Então a gente só tem a agradecer, sobretudo, a oportunidade de ainda estarmos por aqui enquanto espíritos encarnados, aproveitando da oportunidade que precisamos aproveitar dessa oportunidade para o aperfeiçoamento, sobretudo moral. Então agradecemos e vamos agradecer sempre, Senhor, por todas as condições que temos recebido. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo lar, pela família, pelo dia, pela noite. Tudo passa pelas possibilidades de agradecimento, sobretudo deste momento que nós estamos finalizando, nosso trabalho, a nossa oração, a nossa mensagem do Cristo para todos nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, amigo. Agradecemos a você, meu irmão Anivan, a todas as pessoas que estiveram aí conosco, acompanhando até este momento. Lembrar a todos que no próximo sábado nós teremos um outro encontro com outro palestrante. Na oportunidade vamos continuar falando de família, que é um momento importante para falar da família, nessa hora que estamos todos juntinhos. E a palestrante será a companheira de nome Giovana Cardoso. E convidar todos vocês para estarem conosco no próximo sábado, 16 horas. Agora, meu amigo, vale agradecer de novo e encerrar esse encontro com votos de paz para todos. E como dizia tia Noélia Duarte, encerremos com votos de paz para todas as consciências. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado, meu irmão. E a todos que nos participaram, que nos ouviram. Até outro momento. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.